Bora lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando sobre os novos reforços do Flamengo e também sobre Gustavo Scarpa, hein? Gustavo Scarpa está na mira do Flamengo. O Flamengo está tentando fechar com novos reforços, já fechou com o De La Cruz, que pode ser anunciado após o dia 22, que é a última partida dele no River Plate. E o Flamengo está de olho no mercado da bola e agora a bola da vez nesse momento é o Gustavo Scarpa. Vamos analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, compartilhe no seu grupo do WhatsApp. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal. Somos uma família, torcemos pro Mengão. Nos ajude a bater 200 mil inscritos, já estamos perto disso. Então eu gostaria que você que torce pro nosso Mengão, você que sempre tá aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Se caso você já é inscrito, compartilhe aqui aí no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista, peça para ele se inscrever para fazer parte aqui do nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Flamengo que acertou a contratação do De La Cruz junto ao River Plate, mas como será que o uruguaio chega ao time do técnico Tite? Contratação bem encaminhada, De La Cruz já ocupa os sonhos da torcida do Flamengo. Acertado, o meio uruguaio vai ter a multa paga à vista pelo clube junto ao River Plate. O valor é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. De La Cruz tem tudo para ser o grande reforço do Flamengo nessa janela. Tem tudo também para chacoalhar o meio de campo rubro-negro e chacoalhar a cabeça de Tite. Afinal, faz várias funções no meio de campo, onde o treinador pode utilizá-lo. Há várias opções. O mapa de movimentação durante a passagem pelo River mostra um De La Cruz onipresente. Está em todos os lugares do meio. Preenche o espaço com fartura e intensidade, mas uma leve predileção pelo lado direito. Por ali, com Tite, estiveram Luiz Araújo, Bruno Henrique e também Gerson. O Coringa, aliás, ocupou bastante o meio com Tite e foi sempre uma arma pela direita diante de apuros. Com De La Cruz, alguém vai sobrar. Dificilmente vai ser Pulgar, um dos destaques de 2023 e xodó da torcida. E impossível pensar no compatriota Arrascaeta, craque do elenco. O problema é de Tite, mas De La Cruz chega em breve e para jogar. E aí eu jogo essa bucha para o senhor, seu Elton Serra. Onde jogará De La Cruz? Que chega para jogar, né? Pensei que você ia usar o El Tite, que você já usou algumas vezes aqui, né? É boa. Mas é uma boa dor de cabeça, né, para o treinador. A gente está acostumado aqui no Brasil a falar de 11 jogadores, né? Os 11 titulares, aqueles caras que o torcedor escala do goleiro ao atacante, já que o futebol moderno tirou o ponto esquerda muitas vezes. Mas pensando no 11, ele é um bom jogador, como trouxe o Pedro Henrique Torre, para jogar do lado direito, trazendo para dentro. Ele tem essa característica de funcionar muitas vezes como segundo volante e já jogou pelo lado esquerdo também, mas é um jogador que funciona melhor nessa faixa de campo, né? Corredor central, lado direito, muitas vezes até entrando na área para finalizar. É um cara muito criativo. Mas eu penso, além dos 11, e eu acho que é importante para o Flamengo ter um elenco além de 11. E já teve essa oportunidade de 2019 para cá, né, de ter mais de uma opção por posição e boas opções em cada posição do campo. Eu acho que é um jogador que, por preencher esse requisito, né, de ser um meia central, de ser um meia armador, de ser um ponta, o Tite não ganha só um jogador, né? Ele pode ganhar um jogador e várias posições e várias funções. E eu acho que no futebol, hoje, você ter um jogador que consegue cumprir mais de uma função e ser bom em todas essas funções, isso traz um diferencial muito grande. E o Tite sabe extrair bem dos jogadores. A passagem dele pela seleção, por mais que seja taxada aí por um fracasso ou dois fracassos, né, de 2 Copas do Mundo,
Ele é um cara que consegue extrair o melhor desses jogadores e eu acho que o De La Cruz se encaixa muito bem nesse perfil. Mas eu acho que o torcedor do Flamengo, Edu, tem que pensar muito mais em além dos 11. É bom escalar 15, 16 e você ter jogadores de qualidade, né, de alto nível, para ter essa rotação numa temporada no futebol brasileiro que é tão difícil. Eu acho que é um diferencial muito grande. E o Flamengo está nesse caminho, pelo menos indica que vai montar uma equipe além dos 11 para voltar, né, a disputar os títulos que se acostumou a disputar e que nessa última temporada acabou decepcionando o torcedor. Pois é, nenhum título em 2023 chega a ser surpreendente, né, para um time como o Flamengo. E o Gustavo Scarpa reforçará o Fla? Segundo o site espn.com.br, o jogador ficou balançado com as propostas do Mengo e do Atlético Mineiro. A possibilidade de disputar títulos importantes em 24 pode pesar na escolha. O Scarpa pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Por lá, somou 11 partidas e nenhum gol ou assistência. O vínculo do meio-atacante com o Nottingham termina em junho de 2026. Em entrevista nesta segunda-feira, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, falou sobre o interesse em Gustavo Scarpa. Ele parece não querer saber de bola dividida. Em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta. Porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então o nosso trabalho é tentar chegar antes. E aí, a gente fica pensando, onde se encaixaria melhor o Gustavo Scarpa? Me parece que no Atlético ele jogaria mais, Elton. Onde você vê mais chances do Scarpa retomar o trilho do bom futebol que ele mostrou a ponto de ser o melhor jogador do Palmeiras campeão no ano passado? É o que a gente acabou de falar do De La Cruz, né? Você só consegue escalar 11. Se o Flamengo contratar o Scarpa e o De La Cruz, provavelmente só vai jogar um. Podem jogar os dois, mas não todos os jogos. Mas é importante você ter, né, mais de um jogador de qualidade na mesma posição. O Atlético precisa mais, né? Se a gente olhar para o elenco do Atlético, você tem ali bons meias centrais, mas que o Batalha e o Otávio, que são 2 bons volantes, mas são jogadores de marcação. Tem o Edenilson, que tem sido utilizado pelo Filipão, foi utilizado nessa reta final um pouco mais. E aí você vai para a posição do Scarpa, você tem o Zarate, você tem o Johan, né, que são 2 jogadores. O Johan não é um jogador que tem sido muito utilizado. Tem o Igor Gomes também, né, que faz essa função. E aí você tem os pontas, né? O Paulinho tem jogado mais como segundo atacante, você tem o Pavão, que tem jogado como ponta pelo lado direito, o Pedrinho, que acabou sendo uma opção nessa temporada, mas não foi, acabou sofrendo algumas lesões, e o Vargas, né, além de ser um jogador que funciona como segundo atacante, muitas vezes jogava pelos lados do campo. Então acho que o Atlético precisa mais que o Flamengo. Eu acho que jogar a moedinha para cima, se forem as mesmas propostas, Edu, é escolher o melhor possível, né? São 2 equipes que vão disputar títulos na próxima temporada, sem sombra de dúvidas. Agora a questão o Scarpa vai abrir mão, ele há pouco tempo disse que não quer sair da Europa, que quer continuar tentando uma carreira na Europa, não conseguiu se firmar, né? Saiu depois dos 25 anos e não conseguiu se firmar nem na Inglaterra, e agora indo para a Grécia também não conseguiu. Vamos ver se ele vai tentar pelo menos terminar essa temporada, né? Dar uma chance à sua própria carreira na Europa. Caso não, tem espaço no Atlético, no Flamengo, no próprio Palmeiras, onde ele acabou se destacando, no Fluminense, onde ele começou. É um grande jogador que tem espaço no futebol brasileiro. Mas precisamos entender o movimento de mercado do próprio Scarpa, que ainda é bem certo, né? Porque sua saída não faz muito tempo, né?
pouco menos de um ano que ele acabou saindo do futebol brasileiro. E ele foi vítima do caso de golpe financeiro, né? Ele acabou sentindo muito aquilo, e tanto que foi liberado pelo Nottingham Forest para voltar ao Brasil para tratar disso. Foi afetado por isso. Vamos ver qual será o próximo passo, então, do Gustavo Scarpa. Ele não é um jogador tão intenso assim, né? De pensar tão rápido, correr tanto, marcar tanto. Ele até já jogou de lateral no Palmeiras, mas não é a característica principal dele, é mais marcante. E ele ainda foi jogar em 2 países que exigem muito isso, né? A Inglaterra, que tem aquele futebol da Premier League, que é uma loucura, você fica correndo o tempo todo, né? Correndo com qualidade, mas correndo muito. E então ele teria que compensar muito. Ele sendo um jogador um pouquinho mais cadenciado, ele teria que compensar muito na qualidade técnica, acabou não acontecendo. E na Grécia, é um futebol também de pouca inspiração e muita transpiração, né? O futebol grego é um futebol também de muita luta, não é um futebol tão técnico assim. Mais e intenso. no final das contas acaba tendo intensidade. Jogadores muito fortes, né? O futebol grego tem jogadores muito fortes, muita força física, então acho que ele também não se encaixou tão bem. Talvez o Scarpa também tenha dado azar de ter ido para países em que não encaixava tão bem. Talvez na Espanha, em Portugal, ele teria uma condição melhor de acabar se destacando mais, jogando mais tempo nos times que tivesse. Dadas as devidas proporções, me parece muito a mesma situação do Ganso, né? Que em alguns momentos não conseguiu porque precisava de um dinamismo maior. E o Ganso é esse cara que põe a bola no chão, que desacelera o jogo, quando precisa acelera com um passe espetacular. Então não deu muito certo. O Scarpa, em cima do que você está dizendo, e o Bira também falou, mas o Scarpa não é mais dinâmico, mais intenso? Mais do que o Ganso? Mais que o Ganso, mas ainda é menos do que o jogador médio do Nottingham Forest, que é o Gibbs White, que é um jogador que meio que ficava lá no meio de campo com ele, ou meio brigando por posição com ele, entendeu? Porque é muito carregar a bola, ainda mais em time pequeno da Premier League, muito carregar a bola, você tem que estar toda hora, né? Muita transição rápida, e não é tanto a dele, ele é um cara... E ele também, daí me surpreendeu ele acabar não tendo nenhuma assistência, porque como ele é bom de bola parada, eu achava que ele acabaria tendo alguns cruzamentos que resultariam em gol, e acabou não acontecendo. Desculpa, Natália, te interrompi. Não, acho que é isso, assim, o que é melhor para a carreira dele, obviamente que a gente sempre vai pensar em Europa. É uma outra oportunidade, um outro clube da Europa para que ele se potencialize. Há informações de que ele talvez não quisesse voltar ao Brasil agora. Que ele gosta dessa questão da cultura e tudo mais, de viver essa experiência, mas ele tem que se encaixar num time que vá render para o futebol dele. Por enquanto ele está esquecido, não ao futebol brasileiro. 2 grandes times, há uma tendência de um Atlético Mineiro na temporada que vem não ser como foi na temporada passada e nessa temporada, né? Porque a gente esperava um Atlético Mineiro brigando pelo título. Brigou no final ali, mas muito em função das coisas que aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro, não propriamente pelo que foi a temporada inteira do Atlético Mineiro. Agora, o Flamengo tem um baita time. Um baita time. Everton Ribeiro continua, não continua? Ele vai jogar ali por aquele lado? Encaixa? Encaixa. O Gustavo Scarpa encaixa nos 2 times. A briga para ser titular é bem maior no Flamengo, né? Para ele, na posição dele, né? Mas eu acho que ele chegaria como titular. Você acha? O Everton Ribeiro não tem sido utilizado, né? E tem uma carência por aquele lado direito. Normalmente você sobe alguém por ali, o Gabi às vezes faz aquela função, mas ele joga por aquele lado. Onde jogou o Luiz Araújo essa temporada? Que o Luiz Araújo é mais ponta, né? Porque agora tem De La Cruz chegando, né? No meio de campo, o Pulgar não vai sair. Não. Daí tem duas vagas. Gerson deve ficar, né? Gerson, De La Cruz. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Eu imagino mas são nesse momento quantos De La Cruz e campeonatos? Arrascaeta. Então, mas são quantos campeonatos? Dependendo do que o Tite fizer, e aí ele pode administrar melhor isso do que foi feito com o Dorival, que foi muito criticado pelas opções que ele fez. Ele tem pelo menos 2 times para jogar vários campeonatos. Então, a utilização de time, como muitos outros times no mundo inteiro fazem, você tem. Agora, vai depender do que ele quer para a carreira dele. É o que ele falou, o Rio de Janeiro ele já conhece. Minas ele chega como, para mim, é titular absoluto. Diga, Eugênio. É isso. É um jogador com enorme potencial para o futebol brasileiro. Tem que ver a cabeça dele, ele tem um pensamento diferente da média aqui, né? Ele sempre disse que gostaria não só de jogar, como de viver na Europa. Ele está tendo essa experiência de vida para ele.
Agora, aqui no Brasil, ele pode jogar em quase todos os times. No Flamengo tem essa dificuldade. O Flamengo é um time hoje difícil de arrumar vaga. Para ser titular, assim, do principal time do Flamengo, é difícil arrumar vaga. A gente tem passado os dias aqui discutindo, né? Onde bota o De La Cruz, o que faz com o Bruno Henrique, o que faz com o Gabigol, o que faz... E eu tenho defendido... que o Tite siga aquilo que você já fala faz tempo. 2 times. 2 times. A Natália falou também. Aí, ok, 2 times. Mas aí vai querer vir para jogar no... Teoricamente... Ele já viveu esse ambiente de 2 times no Palmeiras, né? No começo da passagem dele no Palmeiras, o Palmeiras usava 2 times. E nem sempre ele estava no primeiro. Ele demora para engrenar um demora. O Lucas Lima é contratado para ser a referência ali do Palmeiras. O Rafael Veiga também demora. Mas ele demorou anos. Rafael, a maioria dos jogadores, quando demoraram um tempo ali de assimilação e depois deslancharam como deslancharam. Talvez ele esteja apostando nisso, caso queira permanecer no Olympiacos. Primeiro ano foi difícil e tal, adaptação. Mas vai desenvolvendo, talvez. Ele pode estar apostando nisso, né? Pode. O Rodrigo Caetano, homem do futebol do Atlético Mineiro, falou sobre a possibilidade de o Scarpa defender o Galo. Vamos acompanhar o que disse o Rodrigo Caetano? A gente tem ele falando? Pode colocar. Bom, em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o SIGA, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então o nosso trabalho é tentar chegar antes. A informação é que o Nottingham Forest aceita abrir negociação com 6 milhões de euros, 30 e poucos milhões de reais, enfim. E aí o Galo e o Flamengo, inclusive o Rodrigo Caetano falou ali, né, da concorrência que é muito forte do Flamengo. Eu acho que seria uma excelente contratação, seja para o Galo ou para o Flamengo. Sim, é um jogador que no futebol brasileiro tem enorme destaque. Embora não seja mais um menino, mas ele ainda rende bastante por um bom tempo. Que idade está o Scarpa? Já chegou aos 30? Não lembro, deve estar beirando. Perto de 30 anos. Né? Mas 29 anos, me confirma aqui o amigo Pedro Ferrari. Se voltar, excelente contratação. A gente está falando, mas ele tem esse negócio da cultura, de conhecer outros países, espetacular. Mas o cara tem que jogar também, né? Imagino que ele tenha vontade de jogar na Europa. Ele não foi lá para passear ou para andar de skate e tomar leite condensado. Ele foi também para fazer isso. Mas eu acho que parte pelo que o Eugênio falou, assim, às vezes na coisa de... No Palmeiras também demorou um pouco. Então talvez aqui também demore um pouco. É cultura diferente, é uma situação diferente. Eu tô vendo quanto o Nottingham Forest pagou. Não pagou, né? Ele saiu a custo zero, é isso? Vou ter que confirmar essa informação. Agora. Acho que foi fim de contrato. Foi fim de contrato, não foi? Acho que foi decisão dele. Ainda faltavam 6 meses para acabar. Mas ele já podia ele já fez assinar. um pré-contrato naquele... Então, assim, o Nottingham Forest ainda vai fazer dinheiro com ele, né? Eu acho um bom jogador. Se eu tivesse a oportunidade, aí eu tô falando, eu, Natália Ferrão, se fosse o Gustavo Scarpa, tivesse a oportunidade de ficar na Europa, eu ficaria. E aí, pensando numa projeção dentro do futebol, mesmo que fosse um time também intermediário de uma La Liga, para poder despontar e aí ter sucesso na carreira europeia. A questão nesse aspecto é como ele conseguiria encaixar essa negociação, achar o empresário teria que trabalhar bem, o empresário dele, porque ele já não é garoto, 29 anos, então também para convencer um time espanhol que seja o Valência, para pegar um time médio da Espanha neste momento, um Valência da vida a contratar ele, teria que convencer ele, o Valência vai, mas ele não foi tão bem no Olympiacos e não foi tão bem no Nottingham Forest. Será que ele se encaixa na Europa? Entendeu? Então vai ter que ter um trabalhinho ali. Eu até acho que no futebol espanhol, pegando um time de meio de tabela,
E o Valência é um time tradicional. É um time tem um médio grande da Espanha, só não está num grande momento. Eu acho que ele se encaixaria. Mas a questão é de como conseguir encaminhar essa conversa e despertar esse interesse desse time espanhol neste momento. Seria mais fácil ele ter saído direto do Palmeiras para esse time do que depois dessa passagem na Europa que não está dando tão certo. Mas se ele quer ficar na Europa, acho que ele vai ter que conseguir engatilhar uma conversa dessa para mudar de liga. Sim. Acho que em Portugal, na Espanha, por exemplo, acho que ele teria mais chance. Assim, estou falando em ligas de nível reservado, vou te dar um exemplo, legal. Não vou falar assim, Betis. se ele for para Bulgária, ele vira Deus na Bulgária, mas acho que assim, ele é um jogador grande demais também para futebol búlgaro, né? Então assim, estou falando em liga legal, que ele vai conseguir vaga em Champions League ou em Liga Europa. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz esse final de semana La Liga, Real Sociedad e Betis. Os dois times ele encaixaria. Porque precisa do articulador. No Betis tem o Isco. Mas só o Isco. E só. O cara para distribuir jogada. E nem sempre ele consegue fazer. Do outro lado tem o Paredes. Muitas vezes as coisas não funcionam. Então, assim, são dinâmicas de jogo que ele encaixaria bem. Holanda, no futebol holandês, não? Ou também é muita correria? Ou não é mais cadenciado? É que talvez que na Holanda já tem toda uma cultura de jogo, de movimentação, que daí talvez leve um tempo para ele entender também. Talvez seria esse tempo de adaptação, que daí talvez ele já não tenha mais tanto tempo também, né? Tá com 29, né? Volta pro Brasil! E é um mercado que paga bem menos também. E é um mercado que paga menos, é um mercado que paga menos. Agora, eu acho que aqui no Brasil ele tem espaço, tanto é que um monte de time se estapeando, time grande se estapeando por ele. É isso aí, nação, tá? Então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado, então, nessa terça-feira, que pode ter notícias do Mengão aí no mercado da bola, tá bom? Por isso, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você acha dessa possível contratação de Gustavo Scarpa no Flamengo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.